Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha eu aqui de novo, vocês estão cansados já, né, de me ouvir. Mais uma vez é eu, viu, gente? Esquenta a cabeça não. Vamos nós. Irmãos, nessa segunda colocação da tarde, dando continuidade às nossas reflexões sobre a nossa pessoa enquanto coordenador, a colocação da tarde é: eu te constituí sentinela na casa de Israel, né? Que está contido esse trecho no livro de Ezequiel. Então eu queria que você já pegasse, nós já vamos iniciar com a palavra. Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 7. Ezequiel 33, de 1 a 7. Ezequiel 33, de 1 a 7. Amém, irmãos? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra, e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som, sem lhe dar atenção, e então venha a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e todavia não tomou precaução, é ele responsável pelo que lhe advier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva a sua vida. Suposto ao contrário, que a sentinela veja vir a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha a tirar a vida de alguém, este, é certo, perecerá devido à sua iniquidade, mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Palavra do Senhor. Irmãos, esse trecho então da profecia de Ezequiel vem trazer para nós outra figura da palavra de Deus. Hoje nós estamos refletindo sobre várias figuras, né? Primeiro foi João com o seu encontro com Jesus em Apocalipse, depois foi Moisés com o seu chamado diante da sarça, e agora o Senhor nos dá Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, aquele chamado para falar em nome de Deus. O profeta Ezequiel, ele descende de uma família de sacerdotes do povo de Deus, que viveu o exílio da Babilônia. Então, no exílio da Babilônia, o povo foi proibido de fazer o culto ao Senhor. E Ezequiel descende de uma família de sacerdotes, ou seja, que estava impedida de fazer a maior alegria do povo, que era prestar cultos ao Deus, nosso Senhor maravilhoso. Então Ezequiel, ele vem dessa ordem sacerdotal, e ele foi escolhido por Deus para receber revelações, e ele então viu a glória de Deus. Ezequiel foi arrebatado em visões, né? No qual nós vemos o capítulo 36 e o 37, quando nós gostamos muito da profecia dos ossos ressequidos, né? Quando ele disse: sopra sobre esses ossos, e aí quando ele soprou sobre os ossos começaram a jorrar, a crescer carne em cima dos ossos, e músculos, e começou a ligar um no outro, e aí começou a levantar aquele tanto de gente, que são o cumprimento de várias profecias nossas, né?
Que nós falamos de levantar. Teve um ano nacionalmente que o Senhor dava uma imagem para o Conselho Nacional de que o Senhor soprava sobre o mapa do Brasil. Não sei se vocês lembram desse discernimento, que tinha uma imagem de Jesus soprando sobre o mapa do Brasil e o lema era renova-te, renovação. E aí uma das imagens desse ano era o Senhor tocando e as pessoas deitadas começavam a se levantar e ficar de pé e formavam um grande exército. Então Ezequiel, ele viu a glória de Deus, ou seja, ele estava num tempo que o negócio estava feio demais. Ele estava num tempo que a situação estava ruim, que o povo tinha perdido a sua religiosidade, mas ele viu aquilo que o Senhor ia fazer com o seu povo, ressuscitando a vida dos seus. E aí eu pergunto para você hoje, o tempo hoje nosso está fácil, irmão, sim ou não? Nós também vivemos num tempo muito difícil, o povo não está querendo saber de Deus, hoje tem muito entretenimento, muita coisa para distrair. Antigamente o povo era mais religioso, porque não tinha nada para fazer, então eles iam para a igreja, não tinha as coisas para fazer. Agora tem um monte de coisa, quando sobra eles vão para a igreja, quando sobra um tempo eles vão ver Deus, e tem gente que não sobra tempo, então não vê. Então, ou seja, vivemos num tempo muito difícil que as pessoas, elas têm uma relativização sobre a pessoa de Deus. Deus é Deus no momento que eu preciso, que eu quero, no outro momento, não, Deus não é Deus, não existe Deus, não tem Deus, né? Então é uma energia, sei lá, cada um define numa coisa, a presença de Deus em suas vidas, mas não reconhecendo como nosso Senhor, o verdadeiro Deus. Então, ele viu a glória de Deus no seu tempo, mas ele foi chamado naquele tempo, e as suas profecias, elas eram a partir do que o povo estava se desviando. Então ele era um profeta que não era, na verdade, muito bem aceito pelo povo, porque na verdade Ezequiel profetizava sobre os desvios. Ele era um profeta da denúncia do desvio do povo, para que o povo pudesse voltar ao caminho de Deus. Deus queria salvar o seu povo, então escolheu Ezequiel para anunciar que o povo estava se desviando. Então ele era um profeta que anunciava, né, esse chamado dele aqui, a partir desse chamado dele, ele era um profeta que então ele levava o povo na vontade de Deus. A sua missão aqui na terra foi colocar o povo do seu tempo na vontade de Deus, no caminho da vontade de Deus. Irmãos, nós fomos chamados nesse tempo para ser profetas, porque enquanto liderança, nós falamos em nome de Deus. Quando nós pegamos esse microfone, nós falamos em nome de Deus. Por isso, o cuidado muito grande quando nós pegamos o microfone, porque não podemos falar aquilo que nós pensamos, porque nós temos impressões de igreja, nós temos pensamentos sobre igreja, mas nós não devemos falar isso. Nós devemos falar aquilo que Deus quer falar. Nós temos que ser profetas, e o profeta fala o que Deus quer falar. Lembram de Jonas? E aí eu quero voltar nele um pouquinho aqui. Lembram do profeta Jonas? Que Deus falou para ele lá em Nínive, ele não quis ir. Por quê? Porque ele não queria anunciar aquela palavra, porque ele sabia que Deus era bom, ia ter misericórdia daquele povo maldoso, e no coração dele ele falou assim, que aquele povo não merece, não merece. E aí então, aconteceu tudo que aconteceu, a baleia engoliu e vomitou Jonas lá na praia de Tarsis, de Nínive, aonde ele deveria ir. E aí, o Senhor falou com ele, e ele falou assim, não tem jeito, né? Eu vim parar aqui, agora eu tenho que anunciar. A cidade de Nínive era grande, né? Fala Nínive, a grande cidade, era uma metrópole do seu tempo, era uma grande cidade. Com um dia, Jonas atravessou a cidade anunciando, porque ele foi com má vontade, ele falou assim, eu vou cumprir a missão, mas também é do meu jeito. E aí ele falou, vocês vão tudo morrer, viu? Ele falou, saiu andando na rua e falou só isso, vocês vão morrer, vocês não estão fazendo a vontade de Deus, vocês têm que escutar Deus. E ele foi falando correndo, ele não parava, ele não olhava para as pessoas, ele foi só cumprir a tabela da missão. Mas quando
a palavra de Deus é falada, não tem tempo, não tem jeito. Se for palavra de Deus, e se for o que Deus mandou falar, porque ele poderia ter falado das suas impressões que ele tinha de Nínive, falou assim: vocês são um povo amaldiçoado, vocês têm que queimar no inferno mesmo. Ele podia ter falado o que ele pensava, mas ele falou o que Deus pediu, com má vontade. Mesmo falando com má vontade, o que Deus fala, todos se vestiram de saco. O rei se vestiu de saco e colocou cinza na cabeça, e aquele povo foi liberto, porque ele falou o que Deus pediu, mesmo contra a vontade, mesmo fazendo correndo, mas ele fez aquilo que Deus mandou. Ele não colocou as suas impressões, ele não colocou a sua opinião. Então, irmãos, nós vemos hoje muitas pessoas dando opinião no microfone, e o povo não está precisando de opinião nossa não. O povo está precisando é da palavra de Deus, e se nós dermos para eles a palavra de Deus em direcionamentos, todos vão vestir saco, todos vão colocar cinza na cabeça, e todos vão ser levados para o céu, se nós falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. Então, a gente tem que fazer uma grande reflexão nas experiências que nós temos, mas discernir o que Deus quer, o que é preciso, escutar o Senhor. Nós voltamos na escuta, né? Por quê? Porque a pergunta para nós hoje é: você, enquanto coordenador, está colocando o seu povo na vontade de Deus? Você está colocando o povo seu no caminho que Deus quer? Ou no caminho que nós queremos? O povo está se desviando, e nós somos chamados a colocar esse povo na vontade de Deus, no caminho de Deus. A palavra diz que ele constituiu. Eu te constituí, sentinela. O que significa constituir? Constituir, irmão, significa que o Senhor investiu em você. Ele te constituiu coordenador, Ele investiu em você. O Senhor designou você, o Senhor ungiu você para cumprir esta missão. Quando Ele nos constitui, Ele nos dá unção, Ele nos dá o necessário. E quando eu falo unção, tem uma coisa que eu gosto demais e que eu vejo acontecer. Quando nós somos chamados coordenadores, tem uma coisa que chama estado de graça, e que só acontece com você quando você está na função. Hoje eu estou dando direcionamento para vocês, coordenadores, e conforme eu escutei aquilo que Deus queria que eu falasse, eu estou tentando falar aquilo que Deus me falou. E porque é o que Deus me falou, isso está caindo no coração de vocês, porque eu consigo ver que vocês estão assimilando a vontade de Deus, e isso está fazendo a diferença para vocês aqui hoje. Eu consigo ver durante os momentos de oração. Deus tem me mostrado a confirmação. Mas isso é porque nesse tempo eu tenho um estado de graça sobre mim. Eu fui escolhido pelo Senhor para ser um direcionador de lideranças. Talvez se eu estivesse pregando aqui, primeiro anúncio, para um grupo de jovens, não teria feito tanto efeito igual essa pregação ou esses momentos de oração que eu estou fazendo com vocês, porque na verdade isso é em função do estado de graça que o Senhor investe em mim nesse tempo. Então nesse tempo eu não sou um pregador bom da palavra, não, talvez eu seja até um pregador mediano, mas eu sou um bom direcionador de lideranças, mas não por causa de mim, por causa do estado de graça que está sobre mim. E quando eu não for coordenador estadual mais, e eu for direcionar a liderança, não vai ter o efeito que está tendo aqui hoje, não vai ter o efeito que tem na onde que eu vou levando esses direcionamentos, porque vai estar o estado de graça sobre outro, e esse outro é que vai trazer. Vocês repararam que toda coordenação, quando é o coordenador, não estou falando de estadual, estou falando em qualquer nível, estou dando um exemplo estadual, mas em qualquer nível, quando é a coordenação que fala, que a gente vai no encontro, é aquela coordenação, a gente sente, aí quando vê muda, o outro vem e é bom também, e o outro vem e é bom também, mas o anterior não queira dar pitaco nesse momento, e eu não estou tirando ele não, é porque na verdade ele não está mais com o estado de graça, e tudo que ele for propor é coisa humana, porque quem está no momento da graça para dar o direcionamento é aquele que foi escolhido por Deus. Claro, ele pede opiniões para os outros, pode pedir para o seu ex, mas o estado de graça, de discernimento está ali com ele, nesse momento. Estou falando num direcionamento. Em decisões, claro que é conselho, né? Conselho vota, conselho
decide junto, mas direcionamento, unção, a unção do momento, e é por isso que tem efeito e dá fruto, porque na verdade há um estado de graça sobre você nesse tempo, que quando você sair, não vai ser a mesma coisa. Eu estou falando para vocês, porque quando eu preparo uma pregação, dá trabalho demais. Por isso que quando a gente vai no encontro, fala assim, eu sou missionário, todo final de semana eu vou. Eu não vou todo final de semana. Eu vou um sim, um não. Porque aí é fácil, o problema é preparar durante a semana. Porque você tem família, não tem? Imagina se eu pegar o encontro todo final de semana. Aí toda semana eu tenho que preparar a pregação, e que hora que eu fico com a minha família? Porque no final de semana eu não estou lá. E durante a semana eu estou preparando pregação. Então, na verdade, eu nem sou família, se eu pegar uma missão todo final de semana. É um risco muito grande que nós corremos de não preparar, e sem preparar fazer. Deus faz na hora em nome de Jesus. Opa, não é assim que funciona. Nós temos que nos preparar espiritualmente para estar nos encontros, preparar as pregações, preparar os momentos de orações. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo Deus me revelou e eu tenho tentado passar, inclusive as orações, tudo. Então eu estou fazendo 4 pregações aqui, vou fazer 2 amanhã lá em Belo Horizonte, são 6 pregações. Dá uma trabalheira, gente, preparar isso, é madrugada, e não sei o quê. Só que o que acontece? Deus trabalha com o tempo que você tem no estado de graça. Quando eu não estou na coordenação, vou preparar uma pregação, eu fico 2 semanas preparando uma só. Quando eu estou no estado de graça, eu rezo 5 minutos e Deus me fala um monte de coisa. Tem pregação que eu estou pregando hoje aqui que eu preparei em 5 minutos, vocês acreditam? Não foi falta de zelo, foi porque eu só comecei a rezar e Deus já começou a falar. Não precisou esperar muito tempo. Mas quando eu sair da coordenação estadual, não vai ser fácil assim, porque eu não vou estar no estado de graça desse direcionamento, entendem? Então Deus trabalha no momento, porque Ele nos constituiu naquele momento. Então Ele investe em você nesse momento, Ele unge você nesse momento, para você fazer o que tem que ser feito nesse momento. Quando acabar, acabou, irmão. Por isso que eu falo, gasta esses 2 anos, mas faz tudo que você pode fazer, que Deus pedir, você faz. Se Deus pedir, planta bananeira, você planta. Vira cambalhota, você vira. Se for Deus que pedir, tá, gente? Se Deus pedir, você pode fazer, que vai dar certo. A última pregação eu vou partilhar com vocês o cumprimento de uma profecia que saiu lá em Roma, nos 50 anos da renovação, que está se cumprindo aqui em Minas Gerais já. E ela inteira, uma profecia inteira, está cumprindo tudo. E foi por quê? Foi por causa de uma escuta e fazer a vontade de Deus. E na hora que eu for pregar lá, eu vou contar para vocês o que é. Mas quando a gente escuta e faz, você vê como é que dá certo as coisas. Então, tudo que Deus pedir, pode fazer, tá? Se for Deus. Discernimento é importante nesse momento. Mas Ele te ungiu, Ele te constituiu para fazer a graça de Deus acontecer. E não a deixe passar, porque daqui 2 anos, 1 ano que você sair, aí não vai ter isso mais não, porque aí já é com outro. Passou o seu tempo. Você tem que fazer no tempo que você está. Né? Gastar, doar, igual eu falo, Mário, mas é muito complicado, é muita viagem. Ontem eu saí do trabalho, eu cheguei aqui 1 da manhã, eu vou chegar lá em BH 2 da manhã, eu vou dormir pouco de novo, nessa noite eu já dormi pouco, vou dormir 2 seguidas, você é doido? É só 2 anos, entendeu? Eu vou ter a eternidade inteira para descansar, isso não precisa de ficar preocupado, né? Quando eu morrer eu vou descansar muitos anos, que nós nem pode contar, né? Que é eterno, então não dá para contar. Então 2 anos é pouco para nós gastar, olha só que beleza. Mas se for reeleito é 4, beleza, 4 é pouco também. Então, ou seja, um dia nós vamos descansar na glória, agora é hora de trabalhar, e é hora de escutar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus nos pede. Então, eu gosto de fazer uma comparação que em 1 Samuel 13,14, vai dizer assim: o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, e o fará chefe do seu povo. É assim que Deus trabalha, Ele constitui aquele que Ele escolhe, porque Ele escolhe para si primeiro. Olha que bonito. Deus não escolhe um coordenador para o povo, primeiro Ele escolhe para si. Ele escolhe para si um homem do seu coração e fará chefe do seu povo. Então, primeiramente, Deus te escolhe para Ele, como filho amado, querido, e depois te constitui chefe de um povo. A palavra chefe é ruim, né? Mas é o que está escrito na Bíblia ali, tá? Ele fala chefe, mas é coordenador, né? Sei lá, o que a gente pode usar em outra palavra, motivador, pregador, profeta, mas Ele escolhe para si. E aí eu gosto de
de me arremeter a uma escolha para a gente entender esse estado de graça e as fases daquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. Quando Davi foi escolhido, Davi recebeu 3 unções antes de reinar sobre todo o Israel, reinar efetivamente. A primeira unção é a mais conhecida, que está narrada em 1 Samuel 16:13, quando Samuel, pedido por Deus, escutando a voz de Deus, vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel que iria reinar no lugar de Saul. Mas ora, Saul ainda era rei, mas nesse momento o Senhor escolhe um menino que iria ser rei daqui a um tempo. Olha como é que o Senhor trabalha desde o começo. Desde que eu fui batizado no Espírito Santo, o Senhor já sonhava quando que eu seria coordenador estadual, porque Ele me ungiu lá naquele dia. Desde aquele dia Ele já estava pensando num plano para a minha vida enquanto coordenador diocesano. Tudo que eu já fui, Ele tinha sonhado lá. Ele sonhou lá e Ele sonhou com Davi lá. Davi não era nada, era o último filho da casa de Jessé. Tanto que quando Samuel chega, ele vê Eliabe era forte, era um guerreiro, ele fala assim, esse vai ser bom, esse deve ser o rei. E olha que Samuel era um cara que tinha o ouvido colado na boca de Deus, ele só ouvia Deus. A primeira vez que ele deixou o pensamento humano passar na frente, ele errou, porque não era Eliabe. E Deus falou assim, não é esse não. O coração, o homem não vê, o homem vê com os olhos, Deus vê o coração. O homem vê o que os olhos vê, Deus olha o coração. E aí foi entrando cada um e não era nenhum. E quem que era? O que não tinha chance nenhuma, que era Davi, um menino que cuidava de ovelhas. Talvez porque era necessário um pastor para aquele povo, porque Saul estava muito brabo na época e estava machucando o povo demais. Então era necessário um que cuidava desse povo. Então a primeira unção de Davi foi em 1 Samuel 16:3, ele foi ungido como rei, mas não virou rei. Ele foi ungido como rei, foi uma época de amadurecimento, uma época em que ele teve a sensibilidade de escutar a voz de Deus, foi uma época que ele comunicou a voz de Deus às pessoas. Quando ele chega no acampamento dos filisteus, e lá Golias, amedrontava aquele acampamento, ninguém enfrentava o homem, ele fala em nome de Deus, olha, Deus não pode perder batalhas, se você está tudo com medo, então eu vou lá. E foi, depois a armadura de Saul não deu certo, não, vai sem armadura mesmo. Foi lá e venceu o gigante Golias, porque foi um tempo, uma unção que mostrou a fé de Davi. Ele mostrou para o povo que o povo tinha perdido a sua fé no Deus de Israel. Ele fez o povo amadurecer nos seus trabalhos, tanto que virou guerreiro, líder do exército de Saul, e grandes vitórias alcançou o povo de Deus com Davi à sua frente. Foi um tempo de amadurecimento, de sensibilidade, de escuta ao Senhor. E aí chegou um tempo em que, segundo Samuel, no capítulo 2, versículos de 4-7, depois da morte de Saul, os irmãos, os anciãos de Judá, ungiram Davi rei de Judá. E aí o reino acaba de se dividir. Tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Então Davi, ele assume o reinado de Judá por escolha do povo de Judá, e aí começa uma unção diferente, uma unção de um carisma de governo. Ele começa então a governar aquele povo que ele liderava como guerreiro. Ele começa então a conduzir, a cuidar do povo que era sofrido por conta do comportamento bravo naquele tempo de Saul, que era atormentado por um espírito mau e machucava o seu povo. Então ele começou a cuidar do povo, ele começou a proteger, ele começou a cuidar do bem-estar do povo lá em Judá, arrumando os locais, moradas. Então ele começou aquela questão de pastor mesmo, bem-estar, nutrição do povo de Deus. Foi a segunda unção que Davi recebeu. Depois, em 2 Samuel 5:3, quando Isbaal, filho de Saul, morre, então todo Israel procura Davi e os anciãos o ungem rei de todo Israel, cumprindo a primeira unção de escolha lá atrás
ele é ungido rei de todo Israel. Então é uma unção sacerdotal, porque nesse momento Davi traz a arca da aliança de novo e começa a movimentar a questão espiritual do povo, a presença de Deus no meio do povo. A arca que estava, subjugada, ele traz, ele marcha para Jerusalém, ele marcha, ele dança diante da arca, e ele faz tudo aquilo mostrando a questão do louvor, da importância da unidade do povo de Deus como um povo só, pois é um só Deus e Pai Todo-Poderoso. Então, ele recebe 3 unções para 3 missões diferentes. Para cada missão, uma nova unção. Ele foi ungido rei, mas na verdade ele liderou o exército. Ele foi ungido rei de Judá e cuidou da parcela daquele povo. E aí depois então, ele foi ungido rei de todo Israel. Comparativamente, para cada tempo uma unção. Guerreiro do exército, ele pode ter sido, nós podemos comparar aqui a unção para ser coordenador de ministério. Liderar uma parcela que tem um objetivo específico, não é geral, mas específico, que é um objetivo de um ministério, um trabalho específico dentro de todo o movimento da renovação. E aí ele virou rei de Judá, que pode ser uma coordenação de região, uma coordenação de setor, é uma nova unção, porque é uma nova missão. E aí o rei de todo Israel, que pode ser uma coordenação diocesana, uma coordenação geral numa paróquia. Então, ou seja, para cada missão, Deus nos constitui, mas desde o primeiro momento, Ele vem nos preparando para as missões que nós devemos cumprir, e nós não sabemos onde isso vai parar, porque quem chama é o Senhor. Então Ele vai nos chamando e nós vamos indo, Ele vai nos chamando e nós vamos dando sim, Ele vai constituindo e dando unção, e a gente vê quando é escolha de Deus, porque a gente vê os frutos de uma coordenação, e sabemos que realmente foi Deus que escolheu, quando se vê as coisas acontecendo, quando você vê as propostas dando fruto, os projetos dando fruto, você vê, é Deus mesmo, não pode ser outra coisa. Deus que constituiu, Deus escolheu. Então, para cada missão, uma nova unção. E Ele te constituiu, irmão, sentinela. Sentinela é aquele que fica no lugar elevado. Por que fica no lugar elevado? Porque é importante? Não. Na verdade, ele fica num lugar elevado porque ali ele tem uma visão geral, uma visão amplificada, uma visão melhor do que quem está embaixo. Essa visão melhor para que ele fique atento a qualquer coisa que acontecer, ele tem uma visão ampliada para ver o que pode acontecer. Se o sentinela dormir lá em cima, o reino cai. Se o sentinela que fica lá vistoriando, se o inimigo vem para proteger o povo através de sinais, que é nesse caso a trombeta, se o sentinela dorme, o povo morre. Então o sentinela, irmãos, não pode dormir. E aí você está falando assim, Mário, que nós não vai dormir mais? Já pensou, hein? Talvez você vai dormir, mas pouco, hein? Vai dormir pouco. Claro, me canta, tem que descansar, né, irmãos? Temos que descansar. No sentido de dormir para o cuidado com aquilo que Deus nos dá, o cuidado com o que o Senhor nos faz. A sentinela, ela fica atenta, ela tem uma visão ampla, por isso que chama estado de graça. Nesse momento você está num patamar que não é melhor do que os outros, mas tem uma visão sobrenatural melhor, e você consegue enxergar distintamente, longe, situações que os outros não vão conseguir ver, simplesmente porque Deus te escolheu para cuidar desse povo, e aí você tem essa visão ampliada. Mas o mais importante da sentinela, irmãos, é que ela trabalha em escala de trabalho, porque no tempo que ele está lá, ele não pode dormir, mas depois que acaba o seu tempo, vai outro, e continua o seu trabalho para que ele possa, assim então, descansar. Então a nossa coordenação é um tempo. O Senhor nos escolheu 2 anos, para que nós possamos não dormir lá em cima, mas vai chegar um tempo que vai acabar a nossa escala, e aí outro vai assumir o nosso lugar. Tem gente que gosta de ficar escalado muito tempo, e a gente não consegue ficar muito tempo, porque senão a gente vai cochilar, e aí o povo vai perder, e vai morrer. Então nós temos que aceitar a vontade de Deus, né? Há grupos de oração, que há líderes nesses grupos de oração, que são muito queridos pelo povo,
e que realmente são muito ungidos, tem uma palavra, e aí aquele núcleo só quer aquele coordenador, e toda vez é ele, e fala assim, não adianta fazer eleição, ninguém aceita, só ele que aceita. Mas na verdade, esse coordenador não é um bom líder, porque o coordenador que é um bom líder, ele forma novos líderes. O coordenador que é bom líder parece 10, 15 para candidatar. Para candidatar sim, para dar seu sim se for chamado. Porque ele cuida desse povo para que o inimigo não pegue ninguém. E todos então têm a força para assumir a mesma missão de sentinela, guardar o rebanho do Senhor. Então nós somos chamados, irmãos, a ser esse sentinela, esse soldado armado que fica de prontidão. Um soldado armado, para nós podemos traduzir por formação, dentro da renovação carismática. Tem a questão da espiritualidade, nós já trabalhamos isso nas outras colocações, mas aqui eu quero trabalhar a arma da formação. O sentinela é aquele que anda armado, e para andar armado tem que ter conhecimento. Nós temos várias armas espirituais, mas uma arma para o coordenador importante é o conhecimento, sabe por quê? Se você é coordenador e não sabe o que um grupo de oração tem que fazer, onde você vai levar esse grupo de oração? Se você não souber qual é a missão de um grupo de oração, o que é importante acontecer numa reunião de oração, o que Deus sonhou quando batizou no Espírito Santo aqueles meninos lá em Duquesne. Se nós não soubermos o que Deus quer, nós corremos o risco de levar o nosso grupo de oração a ser qualquer coisa, menos o grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E aí é uma coisa triste que nós vemos, que foi denunciada num dos ênfases pelo nosso arcebispo Dom Alberto Taveira, os penduricalhos nos grupos de oração. Por que entra penduricalho? Porque não tem informação. Se tivesse, não entrava. Se a gente soubesse aquilo que é a vontade de Deus, não deixa entrar. E aí, tudo é bom, irmão. Qualquer oração é boa. E aqui nós não estamos para criticar nenhum tipo de espiritualidade ou de oração. Cada um tem a sua espiritualidade comum e faz o que quer, porque cada um tem o seu jeito de encontrar com Deus, e nenhum deles é errado, ok? Todo mundo pode encontrar com Deus da sua maneira, não tem jeito errado de encontrar com Deus. Tem espiritualidades diferentes que cada um encontra a sua. Agora, o grupo de oração é da renovação carismática. Lá acontece o batismo no Espírito Santo, através das orações, das músicas e da palavra de Deus. E as pessoas lá têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, elas são querigmatizadas pelo poder do Espírito. É isso que tem que acontecer num grupo de oração. Outras coisas que nós trazemos, na verdade, ferem a vontade de Deus, mesmo que sejam orações boas. Ferem a vontade, porque é múltiplo por isso, tem várias espiritualidades por isso, porque aí tem que ir para outro lugar então, não é para o grupo de oração. Cada um se encontra num lugar. Tem gente que é batizado no Espírito Santo até sem saber o que significa isso no Emaús, e se encontra lá e muda a sua vida lá, e glória a Deus por isso, porque nós não queremos que todo mundo seja da renovação não, hein? Nós queremos aqueles que o Senhor quer, aí nós queremos, aqueles que o Senhor mandar para nós vamos cuidar. Nós vamos batizar. Claro que o Papa Francisco falou para nós levar o batismo do Espírito Santo para toda a igreja, mas não quer dizer que é para todo mundo vir para a renovação, é para todo mundo ser renovado, os movimentos ser renovados, é isso que ele disse. Então nós leva também, isso aí não tem problema não, que a gente leva. Mas na verdade, a gente traz muitas coisas para dentro do grupo de oração, acaba trazendo muitas vezes, e aí então nós perdemos a nossa identidade, porque nós não conhecemos a renovação carismática. Nós temos que conhecer mais. Eu não estou falando que, eu quero até elogiar, porque a renovação carismática da Diocese de Guaxupé, em questão de formação, eu não posso falar nada, né? Na verdade, né? É um dos exemplos do nosso estado, na questão de formação, né? Aqui as escolas, os seminários já saem calendários oficiais dos seus grupos de oração, o que não acontece em muitas dioceses. Então eu não estou xingando vocês não, eu estou querendo dar parabéns para vocês, mas eu estou querendo falar para vocês que na verdade tem situações que a gente vem trazendo, e a gente tem que manter isso que vocês estão fazendo, não podemos deixar mesmo. Isso não, vou dar só um exemplo, por exemplo, tem grupo de oração,
Posso dar o exemplo do cerco de Jericó, por exemplo. Você pode fazer um cerco de Jericó com um grupo de oração? É claro que pode, mas não no grupo de oração. O grupo de oração é um grupo que você reza no núcleo, escuta o Senhor revela a sua vontade e você vai e realiza. E é isso que me maravilhou, que eu contei para vocês aqui mais cedo, que para mim isso é um milagre. É um milagre. É isso. Agora, você quer fazer o cerco de Jericó? Marca um horário separado com o povo do grupo e faz o cerco, não tem problema nenhum. Mas no grupo de oração, é reunião de oração que deve acontecer. Cerco de Jericó é ruim, gente? Não, eu não estou falando isso, eu estou repetindo só para vocês verem que eu não estou falando mal do cerco de Jericó. Inclusive na minha paróquia tem uma programação oficial que a Renovação Carismática faz. Nós organizamos o cerco de Jericó em preparação para a festa de Corpus Christi, 7 dias ininterruptos até a procissão do Corpo de Cristo lá, responsável da renovação da minha paróquia. Eu estou lá todo ano. Eu não estou querendo falar que é ruim, eu estou querendo dizer que na verdade grupo de oração é grupo de oração. E cerco de Jericó é cerco de Jericó. Não podemos misturar. Devemos fazer se queremos fazer, se dá fruto, evangeliza, evangeliza. No cerco de Jericó, você tem que ver as curas que saem naquele negócio. Só que é fora do grupo. O grupo é grupo. É isso que eu estou querendo dizer. Estou dando só esse exemplo. Mas tem várias outras coisas que a gente vem trazendo, sei que lá, mão ensanguentada. Tudo é bom, mas não é para fazer no grupo de oração, é fora. Marca assim, semana disso, aí faz e pronto, não tem problema. Mas não vamos trazer para dentro do grupo. Por quê? Porque o grupo de oração é para se fazer aquilo que é sonhado por Deus no grupo de oração. Senão não adianta ser renovação, se nós misturamos. Se nós colocamos outras coisas, então não é outro movimento. Não é aquilo que Deus sonhou. E a gente tem que perde a configuração, perde a identidade. E aí a gente vê que o batismo para de acontecer. Porque são orações boas? São. Mas não levam ao batismo do Espírito Santo em muitas delas. E aí não ajuda a fazer a espiritualidade realmente aquilo que nós temos que fazer, um batismo do Espírito Santo autêntico acontecer. Então, irmãos, o coordenador ele anda armado. Por quê? Ele tem que conhecer de grupo de oração. Ele tem que estudar sobre o grupo de oração. Ele tem que saber o que a renovação carismática é, para que ela veio, o que ela vem fazer. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter esse estudo. Ele é um sentinela da casa de Israel, que a palavra diz. Eu queria refletir sobre essa casa de Israel. Israel, a gente sabe muito bem que foi o nome que Deus deu a Jacó. Jacó, aquele escolhido por Deus, filho de Isaac, e que dali nasceu as 12 tribos do povo de Deus, né? As 12 tribos dos filhos de Israel. Jacó, quando ia numa de suas viagens pedir perdão ao seu irmão Esaú, por ter lhe roubado a primogenitura, por ter lhe roubado uma bênção de seu pai, ele vai e manda vários presentes na frente, para ver se aplaca a cólera de Esaú. Só que no caminho tem um momento que ele fica sozinho, e aí no romper da aurora ele começa a lutar com um ser. Começa a lutar com um ser que é representado ali por um anjo de Deus. E ele começa a lutar, e aquele anjo diz: está na hora de parar. Ele falou assim: enquanto eu não alcançar a bênção, eu não paro de lutar. E aí ele continua a sua luta até que aquele ser feriu a sua coxa, para ver se ele desistia da luta. Mas ainda manco, ele não desistiu de lutar. E aquele anjo então, pelo poder outorgado por Deus, o nomeou Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Jacó, aquele que lutou com Deus. Você é o sentinela da casa daqueles que lutaram com Deus. E o que é lutar com Deus? Na verdade não é lutar contra Deus, mas é lutar com Deus para alcançar a sua bênção. É não desistir, mesmo que nossa coxa seja ferida, mesmo que venha atrapalhar a nossa caminhada várias coisas, mas eu sou o sentinela da casa, daqueles que lutam com Deus e não desistem. E eu, como líder desse povo,
eu não desisto enquanto eu não alcançar a bênção para esse povo que o Senhor me confiou. Eu sou sentinela dessa casa, da casa daqueles que lutam, da casa daqueles que lutam com o Senhor para alcançar uma bênção. Nós somos chamados a ser esses lutadores, esses guardiões dos grupos de oração, guardiões dos nossos grupos de oração, porque é lá o que acontece, é lá onde que a bênção acontece. Nós lutamos para que a bênção seja derramada em cada semana no nosso grupo de oração, mesmo que nós firamos a coxa, mesmo que nós está custando, andar, mas nós somos sentinelas desse lugar, e nós lutamos para que a bênção seja derramada em cada grupo de oração. A essência, a nossa identidade, o batismo no Espírito Santo, nós não desistimos para que o Senhor possa levar através de nós. Irmãos, guardar essa identidade, guardar o nosso grupo de oração, para que ele não deixe de existir. Eu fico tão triste quando eu ouço que grupos de oração se fecharam, grupos de oração se fundiram, porque tinha pouca gente, porque os servos desanimaram. Sabe por que eu fico triste? Porque ninguém lembra do dia que aquele grupo de oração foi fundado. E eu tenho para mim que quando o Senhor funda um grupo de oração em algum lugar, o grupo de oração é uma intervenção de Deus naquela comunidade, para mudar aquela realidade. E se Ele sonhou o nascimento daquele grupo, em nome de Jesus, aquele grupo nunca poderia fechar, a não ser que realmente seja vontade de Deus. Mas se for por desistência humana, eu renuncio em nome de Jesus, porque o Senhor muda uma comunidade. Lá na minha paróquia, eu participava no começo de um grupo de oração em outra cidade. Eu andava 40 minutos de bicicleta para chegar no meu grupo de oração, porque o grupo de oração lá em Santa Cruz era na quinta-feira, ainda é até hoje o outro, 35 anos já de grupo de oração. E eu não podia ir, que eu fazia faculdade na época, então eu ia em outro. E lá na minha cidade era uma criminalidade muito grande em Santa Cruz de Minas. Lá uma vez um rapaz que estudava na minha sala, e um outro colega que jogava bola comigo, por causa de droga, esse meu colega que jogava bola, ele entrou na casa desse outro menino da minha sala, para cobrar a droga. Ele foi, entrou atirando, e ele matou o menino, a irmã de 9 anos e o irmão de 6, de uma vez, 3. A cidade de Santa Cruz saiu no jornal O Globo, a menor do Brasil e mais violenta. Quando o Senhor pediu-nos para fundar aquele grupo de oração de jovens, que é o atual grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, no domingo à noite, quando nós fazíamos o grupo de oração e começamos, a igreja enchia de jovens, e lá era muito, a criminalidade era alta na época, e aí dava tiro na praça, as pessoas vinham para dentro da igreja no grupo de oração esconder dos tiros lá na rua. Hoje ainda tem criminalidade em Santa Cruz de Minas, mas você não vê mortes igual via antes de fundar o grupo de oração. Em 13 anos que nós estamos lá com esse grupo, você não vê dar tiro na praça no horário do grupo de oração, ninguém entrando correndo mais, porque nós oramos. Inclusive esse irmão que deu o tiro e matou os 3 e foi preso e pagou a sua pena, hoje está no grupo de oração. Porque na verdade, irmãos, o grupo de oração é uma intervenção de Deus numa comunidade. Agora, eu estava na fundação desse grupo. Se um dia eu for muito velho e eu não estiver mais nesse grupo, mas eu ouvir que esse grupo de oração vai ser fechado, eu vou voltar lá. E mesmo velho, eu seguro esse grupo até sozinho se precisar, porque foi um sonho de Deus para transformar uma comunidade. Então nós temos que ser guardiões desse negócio. Nós temos que ser guardiões desse grupo de oração, porque esse negócio não é brincadeira. Fechar grupo de oração é só se for Deus mostrar claramente isso.
Se não mostrar, pode ser 2, 3, 5. Meu grupo de oração já ficou com 5 pessoas, mas hoje já está com 50 de novo. Porque não ora, não desiste, vai só o servo mesmo. Problema, é nós que está lá, Senhor, ó, não sei o que está, mas nós está aqui, querendo acertar de novo. E aí vai, e aí enche, depois esvazia. É assim mesmo, grupo de oração. Porque não depende só de nós, mas da aderência do povo. Mas fechar, eu não posso falar nunca, porque se Deus quiser nós temos que fechar, né? Mas só quando Deus quiser mesmo, tem que ter um discernimento muito grande. Nós somos guardiões do grupo de oração. Nós somos guardiões dessa identidade, ou seja, fazer acontecer a presença de Deus. João Paulo II, irmãos, já finalizando essa pregação, dizia que a renovação carismática é rosto, sinal e memória de Pentecostes. Nós somos constituídos guardiões desse negócio, que nós ousamos chamar de renovação carismática. E a minha vida eu dou para defender esse movimento, porque é lá que eu me encontrei com Deus. E é por isso que nós vira servo, é porque nós tivemos uma experiência, nós acreditamos que as pessoas podem ser mudadas de vida. Você acha que nós ia largar a família à toa? Claro que não é, porque nós acredita em algo maior em cima desse negócio. Portanto, irmãos, somos rosto. Nossos grupos de oração são rosto de Pentecostes. O que é ser rosto? É ser cara. Cara é aquilo que as pessoas veem. Então as pessoas têm que ver nos grupos de oração, têm que ver em nós, liderança, Pentecostes. Quando elas olhar para a gente, elas têm que ver Pentecostes. Sabe quando a igreja instituiu os diáconos lá em Atos? Quando esse não está precisando chamar alguns homens para servir aqui, porque os apóstolos não estavam dando conta de dar atenção para as viúvas, e aí servir o altar, então vão instituir os diáconos. Qual que foi a característica que eles colocaram? Vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, e rapidinho eles acharam 7: Estevão, Prócoro, Timão, Nicanor, Parmenas, Nicolau. Rapidinho eles identificaram, porque aqueles homens eram o rosto de Pentecostes. Você via o Espírito Santo naqueles homens. Então se é esses aqui, vamos catar esses mesmo, porque prontamente eles acharam os homens, porque eles mostravam a cara. Sinal é indicação. O que é um sinal? O sinal mostra alguma coisa. Então nós somos sinal, nós apontamos para Pentecostes. Nossos grupos de oração devem apontar para Pentecostes. Nossos grupos de oração e nós, liderança, devemos apontar para Pentecostes. É lá que é o melhor, é aquilo que nós vamos almejar, é lá que nós vamos buscar Pentecostes em nossa vida. E memória, o que é memória? Para nós, aqui do Brasil, memória é lembrança. Memória é lembrança. O que você vai falar assim, se não me falha a memória, isso aconteceu assim, assim, ou seja, eu lembro disso assim, assim. Memória é lembrança. Mas quando você vai nos judeus, quando Jesus lá no cenáculo disse assim: fazei isto em memória de mim, ele falou para judeus, que eram os apóstolos, numa celebração judaica, que era a Páscoa. Então quando ele disse isso, nós não entendemos, mas eles entenderam direitinho. Memória para o judeu significa memorial. Memorial significa atualização. E atualização não é lembrar, é tornar presente. Quando os judeus contavam da Páscoa para os seus filhos, eles faziam um memorial naquela ceia que Jesus celebrou ali. E eles não lembravam do acontecido, eles introduziam seus filhos no acontecimento, como se o anjo exterminador estivesse passando ali naquele dia, e aquele cordeiro sacrificado, e eles faziam para eles entenderem o que aconteceu, para viver. E nós somos memória. A nossa missão não é lembrar Pentecostes para as pessoas. Sendo rosto, elas já veem Pentecostes e lembram. Sendo sinal, nós já mostramos e elas lembram. Mas nós temos também que ser memória, atualização.
Nós temos que atualizar Pentecostes em cada grupo de oração, em cada encontro, em cada reunião. Qualquer reunião da renovação carismática, até para tratar de assuntos administrativos, polêmicos, burocráticos, é para atualizar Pentecostes. Qualquer reunião da renovação carismática é para atualizar Pentecostes, porque qualquer uma tem que rezar, até para resolver problema, principalmente nessas. Tem que rezar para entender o que Deus quer, para decidir as coisas, para coisa administrativa, para coisa de dinheiro. Pode rezar, porque tem que atualizar Pentecostes em tudo, tudo. Eu tive a oportunidade, irmãos, já finalizando para a gente rezar, né? Eu tive a oportunidade de, nos 50 anos da renovação, além de ir lá no Jubileu em Roma, eu passei antes na Terra Santa. E eu estava num grupo de peregrinos de coordenadores. Então nós tínhamos um roteiro de viagem. Só que houve uma confusão da empresa, e ele nos misturou com um grupo de peregrinos passeadores. Nós era coordenador e foi com o pessoal que comprou para passear. Nem era da renovação, só comprou porque o pacote estava barato. E aí foi para o Jubileu, entendeu? Mas não foi porque é da renovação carismática. Eles foram com nós lá. E aí, o roteiro deles era diferente do nosso, algumas coisas. Só que nós falamos, nós é coordenador, então nós aceita mais. Esse pessoal aí, se nós fizer o nosso, não fizer o desse, pode processar a empresa, né? Porque nós não sabemos quem que eles são. Então nós abrimos mão do nosso roteiro para fazer o roteiro deles. Só que o roteiro deles não tinha o cenáculo, e o nosso tinha. E você imagina, um carismático ir na Terra Santa e ir no cenáculo, é um sacrifício muito grande. Fala que vai matar nós então. Imagina você ir na Terra Santa, eu nem sei se eu vou voltar lá na minha vida, talvez seja a única vez que eu fui, e eu não vou ir no cenáculo. Aí eu fiquei muito triste. E aí nós fomos na nossa primeira visita, e a primeira visita era no Monte Tabor. E quando eu chego lá no Monte Tabor, eu encontrei com a Kátia, nossa presidente nacional. Olha só, fui encontrar com a Kátia lá na Terra Santa. Ela era do outros peregrinos, eu era do outros, nós encontrou lá. Eu falei assim, ô Kátia, nosso roteiro ia no cenáculo, nós não vai mais, cara, felizmente. Ela disse, não, pera aí, eu vou ligar pro Gilberto aqui, que era da obra de Maria, né, que era a obra que Maria estava fazendo. Ela ligou pro Gilberto, ele ligou pro nosso guia, e quando veio arrumou tudo e nós foi também. Nós fez o roteiro deles, fez tudo misturado, nós misturou os dois roteiros. Só sei que nós foi em tudo. O nosso padre lá que nos conduzia, levou nós nos lugares, tudo, até lugar que não estava no roteiro, nós foi. Muro das Lamentações, não estava, né? E aí nós fomos no cenáculo. E aí quando nós chegamos no cenáculo, que eu entrei no cenáculo, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi o sepulcro e o cenáculo, o lugar da ressurreição e o lugar da descida do Espírito Santo. Só que eu estava lá em nome de nós, eu estava em nome da RCC Minas. Então eu fui orar para a Renovação Carismática Católica de Minas Gerais, lá dentro. E eu conhecendo a história do cenáculo, eu não sei se vocês sabem, mas o cenáculo de Jerusalém, ele não é dos cristãos. Todos os lugares santos são dos cristãos. Se você for lá no Monte Tabor, é uma igreja cristã. Se você for lá no sepulcro, é uma igreja cristã, católica. Se você for lá no Belém, onde Jesus nasceu, lá na Anunciação, em Nazaré, tudo é. Todo lugar sagrado principal é uma igreja cristã. Só o cenáculo não é. E lá pertence aos judeus. Então quando você entra no cenáculo, tem um judeu fiscal que fica lá. Você paga para entrar no cenáculo, na verdade, tá? Você paga. Aí tem um fiscal que fica lá. Então você entra. O que nós queríamos fazer lá dentro? Imagina o que nós queríamos fazer lá. Um grupo de oração, hein? Não é não? Mas nós é tudo carismático, Xandra canta lá dentro. Só que na verdade, não pode. Se você rezar em voz alta dentro do cenáculo, o fiscal vai lá e toca você.
é muita visita, então não pode. Então nós tínhamos que rezar baixinho. O guia tinha um microfone, nós também tínhamos um fone assim, no ouvido. Aí ele ia, nós atualizou o Atos 2 lá dentro, sabe? Nós rezou o Atos 2 e orou, mas tudo assim: Senhor, Nossa Senhora Jesus, minha vida, batismo do Espírito Santo, Xandaracana, tudo assim baixinho. E o padre falava baixinho, e nós escutando no fone, nós rezou baixinho. E aí, tem uma lei lá em Jerusalém, que chama status quo, que depois da última guerra, tudo permanece como está. E a última religião que dominou ali foi os muçulmanos. Então, o que acontecia quando tinha guerra? Vinha uma turma, os cristãos também, os cristãos, os judeus, os muçulmanos, tem uma guerra de 3 lá, né? Então, quem conquistava, derrubava tudo que o outro fez e fazia em cima coisa dele, entendeu? Aí vinha os judeus, derrubava as igrejas, fazia sinagoga. Aí vinha os cristãos, derrubava a sinagoga, fazia igreja católica. Aí vinha os muçulmanos, derrubava as igrejas católicas, fazia mesquita. Jerusalém foi destruído inteiramente 17 vezes na história, a cidade inteira, fora as parcial, né? Destruição parcial, foi 17 vezes. Então a última vez o cenáculo ele foi construído como uma mesquita. Foi reformado, na verdade. Aí os vitrais têm escrito em árabe, e não pode mudar. É dos judeus, mas tem inscrições de uma mesquita muçulmana. E na verdade é importante para nós. Por que os judeus não dão para nós? O Papa Francisco já pediu o presidente de Israel o cenáculo, mas quando ele pediu, os judeus fez passeata lá dentro e cantou, louvou lá dentro, não deixou de jeito nenhum. Porque na verdade embaixo do cenáculo é a tradição onde Davi foi enterrado, é o túmulo de Davi. Então é o segundo lugar mais sagrado para os judeus, depois do Muro das Lamentações, é o túmulo de Davi. Eu fui lá ver, vai um monte de judeu rezar lá. E aí eu rezava, eu falava assim: Senhor, o cenáculo aconteceu tanta coisa maravilhosa. Foi lá que o Senhor instituiu a Eucaristia, celebrou a primeira missa para nós. Foi lá que o Senhor falou da unidade. Foi lá que o Senhor aparecia todo domingo. Ou seja, lá tem um contexto sacerdotal especial, lá que tinha que ser igreja mesmo. Porque lá que tem um contexto sacerdotal do domingo, que ele aparecia todo domingo para lembrar o dia do Senhor, e os apóstolos estavam lá, e os apóstolos ficavam rezando, e o Espírito Santo desceu em Pentecostes, foi lá. Então assim, era muita coisa que aconteceu ali, e não é igreja, cara. E eu falava: Senhor, por que não é nosso? Por que esse lugar não é nosso? Sabe o que Jesus me falou? 2 coisas. A primeira coisa que ele me falou: não é de vocês, primeiro, para ser um sinal. Quando eu saí do cenáculo com meus discípulos e fui para o Horto das Oliveiras, em João 17 Jesus faz uma oração, que a gente chama de oração sacerdotal, e que ele diz assim: que todos sejam um, para que como eu e tu, Pai, eles sejam um, e o mundo creia que tu me enviastes. E ele falou assim: aqui é importante para os cristãos, pertence aos judeus, mas tem formato de mesquita, de muçulmano, porque vocês são separados. Mas o meu sonho é que fossem um. O meu sonho é que fosse um só rebanho, para um só pastor. Vocês se dividiram, mas nesse local eu mostro para vocês que se vocês não forem um, o mundo não crê que o Pai me enviou. E o Senhor nos fala muito forte da unidade nessa fala. Eu chorava no cenáculo quando o Senhor me falava isso, por conta das grandes bobeiras que nós brigamos. Isso ele mostrou em religião, mas quando você entra na nossa igreja já tem problema de separação, ué. Aí quando você vem para a renovação carismática, tem problema de separação. E quando você vai na sua paróquia, no grupo de oração, ainda tem. É tanta separação que eu senti, quando eu estava no cenáculo, a dor do coração de Deus por nossas separações, sendo que Ele nos constituiu sentinela da casa dele para cuidar desse povo que é um só rebanho, de um só pastor. E ele me disse uma segunda coisa no cenáculo. Ele falou assim: o cenáculo não é de vocês, porque o cenáculo não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Quando eu celebrei a minha última ceia, e eu disse: fazer isto em memória de mim. A cada missa que o sacerdote atualiza no altar o meu sacrifício,
é como se o Calvário arrancasse de Jerusalém e caísse no altar de cada paróquia onde a missa é celebrada. Isso que significa atualização. E ele disse assim: o cenáculo não é um lugar físico, e é um lugar espiritual, porque aqui é lugar de memorial. E em cada lugar, em cada igreja, em cada escola que vocês clamarem o batismo no Espírito Santo, o cenáculo arranca de Jerusalém e cai lá na sua paróquia, e cai lá na sua igreja, e cai lá na sua escola, porque o cenáculo é aqui. O cenáculo é aqui agora. O cenáculo é onde nós clamamos o batismo no Espírito Santo. O cenáculo é onde acontecem os grupos de oração, que são intervenção de Deus numa comunidade. O cenáculo é o local onde Deus manifesta o seu Espírito, e o cenáculo arranca lá de Jerusalém e cai aonde nós clamamos o Espírito Santo de Deus. Renovação carismática é atualização. Isso que é memória, isso que é atualização, fazer a graça de Deus acontecer. E eu termino essa colocação para entrar na oração com uma fala de Santa Catarina de Sena. Se nós ouvirmos isso que Deus falou, ser um, e em cada lugar que clamarmos, atualizarmos Pentecostes, se nós fizermos essas duas coisas, nós estamos cumprindo algo que transforma o mundo. E Santa Catarina nos diz assim: se vocês fossem o que deveriam ser, vocês colocariam fogo no mundo. Eu te pergunto, você quer colocar fogo no mundo, sim ou não? Você quer colocar fogo no mundo, sim ou não? Se você for o que você foi chamado a ser, coordenador, você coloca fogo no seu grupo, você coloca fogo na sua paróquia, você coloca fogo no seu setor, porque o cenáculo é onde nós somos aquilo que nós devemos ser, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo, a graça, a glória. Irmãos, quando eu saí do cenáculo, eu não queria mais que o cenáculo fosse nosso, porque na verdade Deus faz tudo certo, e é um grande sinal para nós aquele local. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de visitar, é um grande sinal de que Deus ainda está aqui para mostrar a sua vontade para o seu povo. É um grande sinal para nós viver aquilo que Deus nos chama a ser. É uma alegria tão incontida poder fazer parte desse plano de Deus, irmãos. Ele constituiu-nos como sentinelas da casa de Israel, para cuidar desse povo e para trazer para o nosso povo Pentecostes. Todos os dias que eu oro, todos os dias que eu prego, todos os dias que eu estou no encontro, quando eu vou embora, eu fico perguntando: Senhor, eu fui memória, Senhor, aquilo que o Senhor me pede, Senhor, eu atualizei aquilo que é promessa. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós atualizamos promessas, graças, bênçãos, porque o Senhor nos chama a ser Pentecostes, aonde nós formos, aonde for. Alguns irmãos lá da minha paróquia, pelo conhecimento, me chamam. Então às vezes eu prego para a escolinha de Emaús, para a escolinha do Cursilho, eu não importa, não, onde que chamar eu estou indo. E o que eu faço lá? Eu atualizo o Pentecostes, não ferindo a espiritualidade de ninguém, mas eu faço a graça de Deus acontecer, não porque porque Deus me chamou a ser rosto. E onde que eu piso, eu sou renovação carismática, não tem como. Todo mundo me conhece pela renovação carismática. Onde que eu vou, na minha paróquia, na minha diocese lá, onde que eu ando, nos movimentos que me chamam, todo mundo sabe que eu sou a renovação carismática católica, e sabe que se eu for, eu vou atualizar Pentecostes, porque esse é o meu chamado, levar as pessoas a encontrar-se com Deus. Aí você vai na escolinha de Emaús, começa a falar do Espírito Santo e começa a fazer uma oração do Espírito Santo, as pessoas começam a chorar, porque as pessoas têm sede de uma espiritualidade íntima com o Senhor. Quando nós proporcionamos isso para elas, no nosso meio é comum, mas em outros meios isso não é comum. Então as pessoas se sentem tocadas. Portanto, irmãos, sejam atualizadores de Pentecostes nas suas missões, sejam atualizadores da graça de Deus. Por favor, em nome de Jesus, arranquem o cenáculo de Jerusalém e façam cair aqui em Guaxupé.
para que a glória de Deus alcance o coração dos vários filhos que Deus sonha e quer dentro dessa igreja maravilhosa a qual Ele nos constituiu, filhos, servos, irmãos. Se você acredita nisso, fique de pé. Eu queria convidar você, eu não sei se você sabe a direção, eu não sei aonde que eu moro aqui, porque eu já perdi quando andei, virei para tanto lado, que eu não sei onde que fica a minha terra não. Mas se você sabe aonde que fica a sua terra, onde que fica a terra que o Senhor te confiou como sentinela, que fica lá no alto olhando o inimigo para proteger, estenda a mão em direção à sua terra agora. Estenda a mão em direção à sua terra, à sua cidade, à sua casa, ao seu grupo de oração. E eu queria pedir, irmão, pelo que Deus me falou lá, eu queria pedir agora que você, como sentinela desse lugar, você tem uma autoridade espiritual sobre esse lugar, irmãos. Você tem uma autoridade espiritual, sabe por quê? Deus te ungiu para isso, Ele te constituiu para isso. E se você estender a mão sobre a sua cidade, o seu bairro, sei lá, aonde fica o seu grupo de oração agora, e você orar, clamando uma atualização de Pentecostes sobre o seu povo, se você orar pela autoridade espiritual que foi dada por Deus nesse tempo, a glória de Deus vai alcançar a sua cidade, se você crer nessa oração. Por isso eu convido você agora, estendendo as mãos para a sua cidade, clamar uma atualização de Pentecostes, uma atualização da glória de Deus, uma atualização da graça de Deus. Senhor, nós queremos o cenáculo, Senhor, nós queremos o cenáculo, Senhor, nós queremos que o Senhor venha o teu reino em nossa cidade, venha a tua graça. Por isso, meu irmão, ora, clama, pede em nome do Senhor a glória de Deus para realizar obras, prodígios, milagres, sinais, para que o cenáculo aconteça na sua cidade, Pentecostes aconteça. Mas acredite na sua oração, acredite na sua oração, acredite no poder que a oração tem de atualizar, assim como disse Jesus aos padres: fazei em memória de mim na missa. Ele nos dá a oportunidade de fazer memória de Pentecostes nas nossas cidades. Por isso nós queremos, Senhor, atualiza, Senhor, o teu Pentecostes, Senhor, atualiza, Senhor. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Então peça! Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Lá do começo. Hoje o céu para derramar o cenáculo sobre os corações toda a graça do Pai. Resgatar vidas para nós. Eu também de todo o meu coração nos braços do Pai. Então peça. Vem,
Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, oh, vem, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Oh, hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oria larabaria, shiria larabaria, laria, 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 Oria larabaria, shiria larabaria, laria, 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 Oria candalaria. Ora, para atualizar o Pentecostes na sua comunidade, na sua paróquia, no seu grupo. Ora para o Senhor cumprir a promessa. Oria shiria candalaria, laria, laria, Oria candalaria, shiria larabaria, laria, Oria candalaria, Oria larabaria, shiria larabaria, laria, laria, Oria larabaria, laria, Oria candalaria, shiria larabaria, candalaria, laria, laria. O Senhor me dá uma visão de 2 grãozinhos de feijão caindo na terra. Cai uma chuva sobre esse feijão e ele cresce muito, muito e muito, como se fosse aquela historinha do João e o pé de feijão. Cresce esse pé de feijão grande, enorme, e ele vai até o céu, ele atravessa as nuvens e vai para o alto. E várias pessoas vão se aproximando e começam a subir e escalar nesse pé de feijão, e vão caminhando e atravessando as nuvens. Várias pessoas chegando até o céu. E o discernimento que o Senhor me dá é que nossos grupos de oração começam pequenininhos, com 2 pequenas sementes que Ele planta em uma terra que não conhece, mas Ele faz chover sobre esses grãos. E o sonho dele é que cada grupo cresça igual esse pé de feijão, para que as pessoas, através dele, cheguem todas
e todas até o céu. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Os nossos grupos de oração saíram de dentro das igrejas e a alegria que nós experimentamos dentro do nosso grupo de oração ia sendo transbordada pelas ruas das nossas cidades. E conforme nós íamos andando, cantando, louvando o Senhor, mais e mais pessoas iam se chegando. Quanto mais nós cantarmos, mais pessoas vão se poderando no povo e a gente continuar seguindo pelas ruas das cidades. Muito fogo caindo do céu e consumindo um lugar que está muito escuro. E a visualização continuava e ele mostrava um lago que caía do céu sobre esse mesmo lugar que havia sido consumido. E essa água faz com que brote vida. O Senhor mostra muita vida brotando, flores brotando, árvores brotando. E a palavra que ele coloca no meu coração é que ele inaugura uma nova primavera na diocese de Guaxupé, a partir desse Pentecostes que ele derramou sobre cada um de nós neste momento. Eu dava imagem também que pastores, muitos pastores da nossa diocese, homens e mulheres, com cajado na mão, pastoreando o povo. O Senhor fala assim que as lideranças têm aproximado o povo. E todos nós lideranças precisamos aproximar dessa parcela de pessoas que o Senhor confiou a nós. E eu via muita gente se chegando, se abraçando, sendo acarinhado, recebendo essa força que vem do líder. Porque o líder não sabe a força que ele tem, ele tem uma força muito grande, de arrebanhar, de trazer para perto. O Senhor novamente ele coloca um cajado nas mãos de todas as lideranças que estão aqui. E ele confirma mais uma vez a tua autoridade nesse lugar. O Senhor dá a visão de um caminho. De um lado do caminho, do lado era um caminho cheio do lado da cerca do caminho, muitas plantas e árvores de todos os tipos do lado do caminho. De todo tipo de fruta. E do outro lado do caminho era como se fosse um pasto sem nada. E nesse caminho, o povo que lá ia caminhando no caminho, e o Senhor falava bem forte que é preciso, olhando para os dois lados, um pasto deserto e um lado bem plantados, bastante fruta, mas o povo era para caminhar com bastante fé. E ele estava junto daquele povo. Obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas profecias, palavras, exortações. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor manifesta o teu poder no meio de nós.
Eu quero glorificar o Teu nome, Jesus, o Teu Espírito Santo, pela Tua ação neste momento de oração, na nossa renovação carismática, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, seja a Tua presença, Senhor, no meio de nós. Eu quero louvar a Vós, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.